Num pequeno vilarejo chamado Fátima, 3 crianças pobres, Lúcia, Francisco e Jacinta, pastoreavam suas ovelhas como qualquer outro dia. Mas em 13 de maio de 1917, algo extraordinário aconteceu. Uma senhora mais brilhante que o sol apareceu para elas, trazendo uma mensagem que mudaria suas vidas e o mundo. Ela prometeu paz em meio à guerra, esperança em tempos de trevas, e um milagre tão impressionante que até cientistas e céticos se ajoelhariam diante da evidência. Mas também deixou um aviso urgente, um segredo tão profundo que só seria revelado décadas depois. Esta é a história verídica de coragem, sofrimento e fé inabalável. A história de como o céu tocou a terra e de como 3 crianças frágeis se tornaram mensageiras de uma das maiores aparições marianas da história. Prepare seu coração. Você está prestes a testemunhar o milagre, o mistério e a glória de Nossa Senhora de Fátima. Era uma tarde tranquila de maio de 1917, em Fátima, Portugal. O sol dourado banhava os campos onde 3 crianças pobres, Lúcia, Francisco e Jacinta, pastoreavam suas ovelhas. O vento suave agitava as folhas das árvores e o silêncio daquele lugar, conhecido como Cova da Iria, parecia esconder um mistério maior. Lúcia, a mais velha, com apenas 10 anos, vigiava seus primos menores enquanto rezavam o terço como sempre faziam. De repente, um clarão forte, como um relâmpago, cortou o céu azul. Assustadas, as crianças pensaram em fugir, mas uma luz suave apareceu sobre uma pequena azinheira, envolvendo tudo em uma paz inexplicável. No meio daquela luz, surgiu uma senhora mais brilhante que o sol. Seu vestido era branco como a neve, e nas mãos um rosário de contas cintilantes. Seu rosto, cheio de bondade, transmitia uma serenidade que acalmou os corações das crianças. Era uma visão tão bela que parecia vir do céu. A senhora sorriu e disse: "Não tenhais medo. Eu venho do céu." Lúcia, tremendo, perguntou: "O que a senhora quer de nós?" A resposta veio suave, mas firme. "Quero que vocês venham aqui nos próximos 6 meses, no dia 13, a esta mesma hora. Depois direi quem sou e o que quero." Francisco, que não conseguia ouvir a senhora, só via e sentia sua presença, perguntou depois a Lúcia o que havia acontecido. Jacinta, a mais nova, ficou radiante e exclamou: "Era a mãe do céu." Mas Lúcia hesitava. Seria um sonho? Uma ilusão? Ao voltarem para casa, decidiram guardar segredo, mas Jacinta, inocente, contou tudo à mãe. A notícia se espalhou, e logo os adultos zombavam das crianças, chamando-as de mentirosas. Até o pároco duvidou, achando que era imaginação infantil. Mas no fundo do coração, Lúcia sabia. Algo extraordinário havia começado. No dia 13 de junho, uma pequena multidão de curiosos seguiu as crianças até a Cova da Iria. Alguns riam, outros rezavam, e então a Senhora de Luz apareceu novamente, confirmando sua promessa. Desta vez, pediu que as crianças aprendessem a ler e anunciou: "Em breve levarei Francisco e Jacinta para o céu, mas Lúcia ficará mais tempo no mundo." O coração de Lúcia apertou. Por que seus primos iriam embora tão cedo? A senhora, como se lesse seus pensamentos, completou: "Eles serão como 2 flores que Deus colherá para si." E então desapareceu, deixando no ar uma promessa e um mistério que mudaria Fátima para sempre. Junho de 1917 chegava com o sol escaldante de verão. Mas nada era mais intenso do que a ansiedade no coração de Lúcia, Francisco e Jacinta. A promessa da Senhora do Céu ecoava em suas mentes, e mesmo com as zombarias dos vizinhos, eles não duvidavam. No dia 13 de julho ela voltaria. Desta vez, quase 50 pessoas os acompanhariam, algumas por fé, outras por pura curiosidade. O ar na Cova da Iria estava carregado de expectativa. Enquanto as crianças rezavam o terço, uma luz prateada começou a envolver a azinheira, e o mesmo vento suave do primeiro encontro anunciou a chegada da Virgem. Desta vez, porém, Lúcia sentiu algo diferente. Um peso no peito, como se a senhora trouxesse uma mensagem que doía. "O que a senhora deseja de nós?" perguntou Lúcia com a voz trêmula. A resposta veio como um sopro sagrado.
continuem a vir aqui no dia 13. Rezem o terço todos os dias pela paz no mundo e pelo fim da guerra. A Primeira Guerra Mundial assolava a Europa. E as palavras da senhora pareciam um chamado urgente ao céu. Então, num momento que marcaria a história, a Virgem abriu as mãos, e um raio de luz divina envolveu as crianças, mostrando-lhes uma visão aterradora: o inferno. Lúcia descreveria depois almas sofrendo em um mar de fogo, gritando em desespero. A pequena Jacinta chorou de terror, enquanto Francisco, pálido, murmurava: "Nunca vi coisa tão horrível." A senhora então revelou: "Para salvar as almas, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração." E em seguida, confiou a elas um segredo, 3 partes de uma profecia que Lúcia escreveria anos depois. O primeiro era a visão do inferno. O segundo, a previsão de uma nova guerra pior que a primeira, a Segunda Guerra Mundial. E o terceiro ficaria guardado no silêncio por décadas. Quando a aparição terminou, as crianças estavam transformadas. Jacinta, antes alegre e brincalhona, agora passava horas em silêncio, rezando com fervor. Francisco dizia: "Precisamos consolar Jesus pelas ofensas que ele sofre." E Lúcia carregava o peso de um segredo que não podia contar a ninguém, nem mesmo aos pais. A notícia da visão se espalhou como fogo, e as reações foram extremas. Alguns acreditavam, outros acusavam as crianças de invenções diabólicas. O administrador de Ourém, Arthur Santos, um homem cético e anticlerical, decidiu intervir. "Isso é fanatismo", declarou, e planejou uma maneira de silenciá-las de uma vez por todas. Enquanto isso, as crianças sentiam que uma grande provação se aproximava. A senhora havia dito que Francisco e Jacinta partiriam em breve, mas antes sofreriam. E no próximo mês, em agosto, o confronto com as forças do mundo se tornaria inevitável. Agosto de 1917 chegou com um calor sufocante e uma tensão palpável em Fátima. As aparições da senhora já eram conhecidas em vilarejos vizinhos, e no dia 13, uma multidão de quase 5.000 pessoas se reuniu na Cova da Iria. Todos esperavam um sinal, um milagre que confirmasse a verdade das visões das crianças. Mas desta vez, algo terrível aconteceria antes mesmo da aparição. O administrador Arthur Santos, determinado a acabar com o que chamava de superstição, preparou uma armadilha. Disfarçado de peregrino, aproximou-se de Lúcia, Francisco e Jacinta com falsa bondade. "Venham comigo, crianças. A Senhora do Céu quer vê-las na igreja." Inocentes, elas seguiram-no, mas em vez da igreja foram levadas à força para a prisão em Ourém. Na cela escura, o administrador as interrogou com brutalidade. "Digam a verdade. Inventaram tudo isso, não foi?" Francisco, o mais calmo, respondeu: "Nós só dizemos o que vimos." Jacinta, chorando, agarrava-se ao rosário, enquanto Lúcia suplicava: "Por favor, deixem-nos ir. A senhora prometeu que viria hoje." Para assustá-las, Santos ameaçou jogá-las em óleo fervente se não confessassem a mentira. As crianças, tremendo de medo, rezavam em voz baixa. De repente, Jacinta ergueu os olhos e disse com firmeza: "Podem nos matar, mas não vamos negar a senhora." O carrasco, impressionado, hesitou. Enquanto isso, na Cova da Iria, a multidão aguardava as crianças. De repente, um trovão ecoou, e uma nuvem luminosa pairou sobre a azinheira. Muitos caíram de joelhos, acreditando ser a aparição, mas a Virgem não apareceu. Em vez disso, um relâmpago em forma de cruz riscou o céu, deixando todos em êxtase e terror. Algo extraordinário estava acontecendo, mesmo sem as crianças. 3 dias depois, sem conseguir quebrar a fé dos pequenos, Santos libertou-os. Ao voltarem para casa, foram recebidos com lágrimas e abraços. A mãe de Lúcia, antes cética, agora olhava para a filha com um misto de orgulho e preocupação. "O que mais essa senhora quer de vocês?" perguntou. Lúcia respondeu: "Ela disse que em outubro fará um milagre para todos acreditarem." A notícia do milagre prometido espalhou-se como um raio. Peregrinos de toda Portugal começaram a planejar a viagem para o 13 de outubro.
Mas a senhora também havia avisado. Francisco e Jacinta partiriam em breve. Essa revelação entristeceu Lúcia, que agora via cada dia com os primos como um presente precioso. Em setembro, quando a Virgem apareceu novamente, confirmou: em outubro Nosso Senhor virá, e vocês verão também São José e Nossa Senhora das Dores. Mas o coração de Lúcia apertou ao ouvir: Francisco e Jacinta não estarão aqui por muito tempo. O tempo deles estava se esgotando e o grande milagre seria também um adeus. Outubro de 1917 chegou com uma expectativa que parecia incendiar o ar. Desde o amanhecer do dia 13, uma multidão de 70 mil pessoas, camponeses, cientistas, jornalistas, ateus e crentes, tomou a cova da Iria. Todos queriam testemunhar o milagre prometido. Chuvas torrenciais haviam encharcado o local, transformando-o em um lamaçal. Mas nada deteve os peregrinos. Entre eles, Lúcia, Francisco e Jacinta avançavam sob olhares de esperança e desdém. Ao meio-dia, Lúcia ergueu os olhos e viu o reflexo de uma luz dourada cortando as nuvens. "Ela vem!" gritou. E então, a Senhora de Fátima apareceu, mais radiante que nunca, flutuando sobre a azinheira. Seu rosto era triste e solene quando anunciou: "Eu sou a Senhora do Rosário. Continuem a rezar todos os dias. A guerra vai terminar, mas se não deixarem de ofender a Deus, outra pior começará." Num gesto dramático, a Virgem abriu as mãos e sua luz projetou-se no céu. De repente, as nuvens se abriram, revelando uma visão estonteante. O sol, girando como uma roda de fogo, lançando raios multicoloridos sobre a terra. A multidão ajoelhou-se em choque. Alguns gritavam, outros choravam. Muitos acreditavam estar vendo o fim do mundo. O sol dançou no céu. Depois pareceu desprender-se e cair sobre a terra. Pessoas caíram no chão, achando que seriam esmagadas. Um jornalista ateu, Avelino de Almeida, que havia ido para desmascarar o embuste, escreveria depois: "Vi o sol tremer, rodopiar, como se fosse uma roda de fogo. Foi um milagre que meus olhos viram e minha alma reconheceu." Quando o sol voltou ao seu lugar, o chão encharcado estava completamente seco, e as roupas dos peregrinos, que haviam sido ensopadas pela chuva, não tinham mais um traço de umidade. O milagre era inegável. Até médicos e cientistas presentes confirmaram: algo sobrenatural havia acontecido. Mas para Lúcia, Francisco e Jacinta, aquele era apenas o começo do cumprimento das promessas da Senhora. Nos dias seguintes, as crianças foram cercadas por peregrinos que queriam tocar nelas, pedir orações ou apenas ver de perto os pequenos santos. Mas a alegria era breve. A gripe espanhola, que assolava a Europa, chegou a Fátima. Francisco, sempre frágil, foi o primeiro a adoecer. Ele não temia a morte, apenas dizia: "Logo verei a Senhora outra vez, e desta vez para ficar." Jacinta, também doente, passava horas contemplando um crucifixo, oferecendo sua dor pelas almas que a Virgem mostrara no inferno. Certa vez, confidenciou a Lúcia: "Eu sonhei que Nossa Senhora veio me buscar. Ela disse que vou sofrer muito, mas que é para salvar pecadores." Lúcia segurou a mão da prima, sabendo que o adeus estava próximo. Em abril de 1919, Francisco partiu em paz, com um sorriso nos lábios. Jacinta, já extremamente debilitada, foi levada para um hospital em Lisboa, onde morreu sozinha em fevereiro de 1920, longe da família. Antes de fechar os olhos, murmurou: "Diga a Lúcia que eu vi Nossa Senhora outra vez. Ela veio me buscar." Agora só restava Lúcia, aguardando o segredo que ainda mudaria o mundo. Com a morte de Francisco e Jacinta, Lúcia ficou sozinha, a única testemunha viva dos segredos de Fátima. Aos 14 anos, carregava um peso que nenhuma criança deveria suportar: a profecia da Virgem, a lembrança dos primos e os olhares de esperança de milhares de peregrinos. Decidiu então entrar para o convento das Doroteias, onde poderia viver em silêncio e oração, longe dos holofotes do mundo.
Anos se passaram, e a devoção à Nossa Senhora de Fátima cresceu como um fogo inextinguível. Em 1929, numa capela em Tui, na Espanha, Lúcia teve uma nova visão. A Virgem pediu a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração, alertando que, se não fosse feita, o comunismo espalharia erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. A mensagem foi enviada ao Vaticano, mas permaneceu envolta em mistério. Em 1941, sob ordens de seus superiores, Lúcia escreveu as 2 primeiras partes do segredo, a visão do inferno e a profecia da Segunda Guerra, mas o terceiro segredo foi selado em um envelope entregue apenas ao Papa. O mundo especulava: seria um apocalipse? Uma grande perseguição? Ninguém sabia, e Lúcia guardou silêncio, obedecendo à ordem celestial. Em 13 de maio de 1946, diante de uma multidão de 1 milhão de pessoas, a estátua peregrina de Nossa Senhora de Fátima foi coroada pelo Vaticano, confirmando a aprovação da Igreja às aparições. Lúcia, agora uma freira carmelita, assistia de longe, sem revelar sua identidade. Enquanto isso, o Santuário de Fátima se tornava um dos maiores centros de peregrinação do mundo. O terceiro segredo, finalmente revelado em 2000 pelo Papa João Paulo II, descrevia uma visão profética: um bispo vestido de branco, interpretado como o próprio Papa, sendo atingido em meio aos escombros de uma cidade destruída. Muitos viram ali uma premonição do atentado de 1981 contra João Paulo II, que, coincidentemente, ocorreu no dia 13 de maio, aniversário da primeira aparição. O pontífice creditou sua sobrevivência à proteção de Nossa Senhora de Fátima. Lúcia viveu até os 97 anos, falecendo em 2005, poucas semanas antes do Papa João Paulo II. Em seu último diário escreveu: "A Senhora me disse que o seu Imaculado Coração triunfará no fim, e um tempo de paz será dado ao mundo. Seu corpo repousa ao lado de Francisco e Jacinta, na Basílica de Fátima, onde milhões ainda peregrinam em busca de milagres." Hoje, o Santuário de Fátima é um farol de fé. A Capelinha das Aparições marca o local exato onde a Virgem apareceu, e a azinheira original, embora não exista mais, deixou raízes espirituais que nunca morreram. Os 3 pastorinhos, beatificados em 2000, são lembrados como mensageiros de uma verdade que transcende o tempo. A oração, a penitência e a esperança podem mudar o curso da história. E assim a promessa feita a 3 crianças humildes em 1917 continua viva. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Enquanto o sol brilha sobre a cova da Iria, parece dizer que, mesmo nas horas mais escuras, o céu nunca deixa de falar com a terra. E assim a história de Fátima nos lembra que até nas horas mais sombrias o céu envia luz. 3 crianças simples, uma senhora vestida de sol e um milagre que desafia a ciência provam: Deus fala através dos humildes. Se esta jornada tocou seu coração, deixe nos comentários. Qual mensagem de Fátima mais te inspira? A esperança no fim das guerras? O poder da oração? Ou a coragem de Francisco, Jacinta e Lúcia, que preferiram morrer a negar a verdade? Não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa de um sinal hoje, porque, como a Virgem prometeu, no fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Até a próxima história de fé.